Olá, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco no Estadão Blue Studio Talks. Nessa série de episódios, vamos receber os jurados do Cannes Lions Festival para discutir marketing, conteúdo, inovação e publicidade. Eu sou Luiz Fernando Bovo, diretor de conteúdo e operações do Estadão Blue Studio, que é a nossa nova operação publicitária de conteúdo do Estadão. Hoje vamos bater um papo com o Marcelo Reis. Ele é Chief Creative Officer e também co-CEO na Léo Burnett TaylorMade. Reconhecido pela Advertising Age como um dos criativos mais premiados do mundo, ingressou na Léo Burnett em 2011. Mineiro, chegou a São Paulo em 1998 e de lá para cá tem uma carreira sólida nas principais agências do país. Marcelo, muito obrigado pela presença. Luiz, é um prazer estar aqui com vocês. O Estadão é uma referência para mim. Ele sempre conduz esse mercado de uma maneira brilhante, tanto em termos de comunicação, de publicidade, como em termos, obviamente, de informação, né? Vocês são um bastião de seriedade nesse mercado nosso, que tanto precisa de seriedade, nesse país nosso, que tanto precisa do Norte. Então, estou muito feliz de estar aqui discutindo o que eu mais gosto, que é informação, comunicação e publicidade. Muito obrigado. Muito bom. E direto de Belo Horizonte, hein? Vim encontrar minha mãe, então estou aqui aproveitando para relembrar minhas raízes. Muito bom. Aqui comigo para conversar com o Marcelo temos o Daniel Canelo, que é o diretor de criação e planejamento do Estadão Blue Studio. Marcelo, para começar, eu queria saber de você o seguinte. Você como criativo, né, nesse ano e meio de pandemia que a gente está vivendo, como é que você avalia a criatividade? Você acha que a pandemia afetou de fato a criatividade? Tenho lido muito aí os autores, né, dizendo que não conseguem mais ter inspiração para escrever ou para criar, enfim. Você acha que de fato a pandemia afetou a criatividade ou não? Cara, é um debate complexo, mas obviamente afetou. Mas nada que nós não consigamos suplantar. Mas a que preço? Eu acho que essa é a discussão, né? A que preço a gente está conseguindo chegar nos mesmos resultados criativos e na mesma produtividade? Com que desgaste? Com que dificuldade de interação familiar ou dificuldade de interação com o business, com os clientes, e a gente está tendo que enfrentar e até a gente está tendo que fingir que não, porque a situação econômica do Brasil, do país, do mundo, foi afetada, todo mundo está vivendo uma situação de exceção, pessoas estão passando por dificuldades muito maiores do que essa camada em que a gente convive, de líderes de empresa, líderes de comunicação, pensadores, criativos. Então, a gente, de uma forma ou de outra, nós somos privilegiados dentro dessa situação terrível, ainda mais num país desigual igual o nosso. Então, a gente acaba não aceitando as nossas dificuldades, a gente acaba não aceitando aquilo que a gente enfrenta e dizendo que está dando para ir levando e continuando a trabalhar da maneira tão eficiente como a gente fazia. Mas não é verdade. As pessoas estão no limite do esgotamento. Mesmo as pessoas que não estão no limite do volume de trabalho, elas estão desestimuladas. Então, o trabalho que a gente está tendo para trazer as pessoas de volta, para botar vida no momento de pandemia que todos nós estamos enfrentando, é mais complexo. E, obviamente, a criatividade é afetada. Mas, como nós somos um povo resiliente, e na publicidade eu acho que a gente consegue ser ainda mais, porque a gente trabalha, a gente sabe se virar, né? O brasileiro sabe produzir em momentos de crise, afinal, a gente convive com crise há décadas. Eu acho que a gente acaba mantendo o padrão criativo, mas entregando aí os dedos e os anéis para poder conseguir performar da maneira que a gente performava antes. Então, a informalidade do nosso mercado é importante, festejar é importante, brindar é importante, comemorar é importante, e os pequenos sinais de convivência humana são vitais para a comunicação, e a gente perdeu muito disso. Então, isso aí realmente isso não tem volta. O que você perde num olhar, num detalhe de uma reunião, a gente não consegue trazer de volta em reuniões virtuais, por mais que elas sejam eficientes, tá? Elas duram 1 hora, elas acabam em 1 hora. No passado, elas duravam 2 horas. Mas, às vezes, nos 10 últimos finais da prorrogação da reunião, em que você está tomando um cafezinho com o cliente, você descobre um insight que você não tinha descoberto na reunião formal. Então, eu acho que a produtividade melhora, mas às custas de um desgaste mental e até psicológico e físico das pessoas muito maior. Muito bom. Daniel? Marcelo, muito bom falar contigo aqui. Nesse contexto, como é que vocês têm trabalhado aí
a inovação nos projetos que vocês fazem, né? Quais são as principais tendências, quais as principais dificuldades também, né? O que muda no conceito de inovar? É realmente uma preocupação, uma questão super importante hoje para os clientes? Eles estão maduros o suficiente, né, para ter aí estratégias de comunicação mais arrojadas, ou estão convivendo numa zona de conforto maior aí na pandemia? Como é que você, de uma forma geral, vê a inovação aí afetada ou não pelo momento aí pandêmico? É complexo falar de inovação, porque quando a gente fala de inovação, a gente pensa em quê? Em busca de um pensamento mais digital, e-commerce, novas formas de e-commerce, utilização de games na comunicação, ou de uma mensagem simples, objetiva, para uma categoria que não se comunicava da maneira que outras categorias se comunicam e você é o primeiro a fazer. Por exemplo, você levar um pensamento para uma categoria de farma, que era utilizado numa categoria de esporte. Então, eu acho que a inovação ela tem diversas formas e ela é condição sine qua non da publicidade, porque seja uma comunicação tradicional para uma mídia considerada antiga, qualquer que seja ela, em que você constrói de uma maneira distinta, seja a campanha de Heineken, de outdoor, a campanha italiana, eu acho que é a italiana que ganhou o Leão, que transformou os bares em outdoors e levou a receita do que ia para esse tipo de mídia para os parceiros de negócio da Heineken. Então, até uma comunicação, um movimento desse nível, em que trabalha ponto de venda e mídia exterior, que parece que é antigo, é inovação. Então, eu acho que a inovação, o mercado acaba trazendo inovação como um elemento de disrupção, né? Essa palavra que eu também não gosto muito, mas que é muito usada, de desconstruir aquilo que é o normal, mas ela não precisa se basear apenas em novas tecnologias, ela pode se basear em uma nova maneira de comunicar aquele produto que não fala, que aquela categoria, por ser muito tradicional, não falava da maneira que deveria falar. A própria campanha de Burger King, que ela já é mais antiga, né? Então ela chegou no Festival de Cannes esse ano mais cansada, né? Apesar de ganhar muita coisa, ela chegou mais visitada 2 anos atrás quase, que é do hambúrguer que entra em decomposição. Ela é uma campanha básica de um chute normal de um produto, mas que o jeito de pensar, o ponto de vista de falar que não tinha aditivo foi diferenciado e a maneira de fazer também foi diferenciada. Então, essa foi até uma campanha que, na minha categoria de júri, foi muito debatida, porque se questionou que as fotos são lindas, mas é óbvio que uma foto de hambúrguer basicamente, por si só, numa comunicação de fast food, ela tem que ser linda. E se debateu muito por que isso era uma condição sine qua non, porque eu, por exemplo, como redator de origem, não sei que uma foto de hambúrguer apodrecido vai ficar linda. Então, eu acho que até quem desenvolveu esse trabalho de maneira inovativa sabia ou arriscou que o resultado dessa foto, num passar de 35 dias, ia ficar bonito. Então, eu acho muito subjetivo você falar isso. Então, esta campanha, que é muito básica, ela olha o ponto de vista inovativo, da mesma forma que a mesma marca, quando patrocinou um time dentro do esportes e botou um time de última divisão para bombar dentro de um pensamento de gamificação, colocou a comunicação e a marca potencializou a marca de uma maneira memorável dentro de uma plataforma completamente inovadora. Então, o que é inovação? Inovação, para mim, é você levar aquilo que não está se discutindo naquele momento, naquela categoria, para aquele produto. Então, eu acho que não perdemos inovação. Mas, de novo, para chegar na inovação, a gente está tendo que pedalar, desgastar, e, às vezes, a informalidade ajuda, porque nós não somos artistas, né? Publicitário não é artista, publicitário é vendedor, mas a gente usa a arte, a gente usa o conteúdo para fazer venda. E eu acho que, às vezes, a informalidade traz boas ideias, traz bons insights, e a gente perdeu muito nesse momento de pandemia. Mas acho que a gente continua inovador, em diferentes formatos. Acho que Cannes até ampliou isso, né? Quando tem categoria craft, categoria digital isso, digital aquilo, parará, até a própria print outdoor, eu acho que essa mistureba de conteúdo, entretenimento, farma, essa miscelânea, porque a inovação está em qualquer lugar, da forma que tiver que ser.
Você sabe que eu concordo com você sobre a história da inovação, né? Muito se fala de inovação, todo mundo acha que a inovação tem que ser alguma coisa muito disruptiva e às vezes não é, né? Às vezes é uma sutileza, né? É uma maneira de fazer diferente aquilo. Muito bom. Se eu estou enganado, vocês fizeram um trabalho muito legal de inovação há alguns anos, de fotos produzidas por smartphone, numa editoria, não Muito foi? bem lembrado, muito bem Então, lembrado. isso é um trabalho, uma mídia que não é tradicional, ver como o jornalismo é uma das coisas mais atuais hoje em dia, né? É uma das coisas mais atuais e mais modernas para a gente discutir até fake news. Vocês trabalharam há alguns anos um projeto muito interessante de deixar a produção de foto quase na mão das pessoas, ou seja, feito de uma maneira como a sociedade está vendo a notícia, né? Então, acho que vocês beberam da fonte informal. Isso é inovação para caramba. Foi isso mesmo, a gente usou os celulares de uma marca para fazer fotos, vídeos e áudio, né? A ideia era que o jornalismo profissional do Estadão, durante 3 meses, usou esse equipamento para fazer fotos que eram estampadas na primeira página do Estadão. Foi exatamente isso. Exatamente. Bem lembrado. Brilhante trabalho, by the way. Eu queria falar um pouco sobre conteúdo, né? A gente vê que a indústria da comunicação tem passado por uma revolução nesses últimos tempos, né? Muita tecnologia, muita mudança nas relações entre clientes, agência e veículos e tal. Eu queria saber de você o seguinte, nesse sentido, como é que você encaixa e como é que você vê o papel do conteúdo nessa dinâmica, né? Você acha que o conteúdo realmente é o rei? Como é que fica isso? Cara, sem conteúdo não tem planeta, não tem mundo, não tem relações humanas. Os Estados Unidos são os Estados Unidos por causa de construção de conteúdo, que eles fazem brilhantemente desde o pós-guerra, né? E talvez até antes. Então, eles vêm ensinando o mundo ao que deve ser consumido, o que é o critério de sucesso para a sociedade há décadas, né? Coisa que a China agora vem tentando começar a aprender a fazer. E olha que os caras estão conseguindo construir diversos players de interação social, começando a gerenciar essa discussão. E eu acho que, não sei, é uma dúvida que eu tenho, se a cultura oriental é capaz de entrar no mundo ocidental com a influência da estética, de moda, de uma maneira poderosa. Obviamente, eles influenciam, mas como a cultura americana é capaz. Então, conteúdo é tudo, conteúdo do mais simples ao mais complexo, da produção mais bem trabalhada, do documentário mais bem estudado, de uma matéria bem produzida, de um furo de reportagem, até um fake news lastimável, que a gente vê hoje acontecendo de maneira poderosa no Brasil, que se transforma de conteúdo porque fala com a linguagem das pessoas. Então, até um fake news que se espalhe, ela tem poder de engajamento, porque para uma se espalhar, provavelmente centenas são feitas e uma encaixa. Então, eu acho que, seja usando da maneira não produtiva, até usando da maneira construtiva, que é o que vocês fazem, que os grandes jornais e televisões brasileiras fazem, que fico feliz que esta mídia ainda essa indústria ainda é totalmente nacional, né? Isso é um ponto para nós, que a gente foi perdendo muita indústria para players internacionais, mas conduzem a conversa humana. Então, a Léo Bonet é uma empresa que trabalha com Humankind, que buscar entender como a comunicação consegue mudar comportamento, e ela só muda o comportamento não pela repetição, mas pela construção de um conteúdo plausível e relevante. Então, conteúdo em qualquer que seja as relações humanas e qualquer que seja o segmento de trabalho é vital para que haja interação. E sem interação não existe negócio, né? Então, basicamente é isso. Bom, a gente está aqui conversando com o Marcelo Reis, da Léo Bonet. Daniel, com você. Marcelo, muito bom. Nesse contexto, como é que você acha, né, que os publishers, né, como o Estadão, logicamente, podem ajudar, né, vocês ou os clientes de vocês, né? Como é que vocês veem, né? Como é que uma agência vê um veículo aí como nós, né? Principalmente agora por meio da nossa nova operação do Estadão Blue Studio, né? Como é que vocês, né, consideram a gente aí para projetos e para parcerias aí com os clientes de vocês? Olha, definitivamente é dentro das suas plataformas digitais.
será dentro das plataformas digitais dos grandes publishers brasileiros. Eu provavelmente, por exemplo, assino os maiores, inclusive vocês, e só acesso o jornal via comunicação digital, né? Recebo no final de semana, mas para ter a doce ilusão de que eu ainda vou sentar e virar o jornal enquanto eu tomo café. Mas aí eu acabo indo direto no aplicativo, porque eu acho a notícia com mais relevância, né? Mais rapidez. E o jornal se torna mais relevante para mim. Mas eu acho que o grande transformador do que está acontecendo com vocês é o hábito de consumo mais do que o conteúdo como um todo, porque você acaba fazendo a primeira varredura do que te interessa, marcando ali o que você quer ler de editoria ou de algum artigo maior, e você vai, pelo menos no meu jeito, você vai limpando a pauta do que você vai ver, e você acaba lendo o jornal de manhã até de noite. Então, aquele jornal que você leria ou folhearia de manhã, você acaba folheando o dia inteiro. Então, você acaba ali, não tem nada, abriu, caçou. E eu acho que tem uma outra coisa que deixou o jornal ainda mais relevante, porque toda hora que você dá refresh no aplicativo, você tem uma notícia nova, né? E eu acho até uma coisa que é um ponto de atenção para os jornais, às vezes ele dá pouco refresh à noite, né? Que é a hora que você vai passar o olho de novo para dormir, para saber se o Bolsonaro fez mais alguma das cagadas dele durante o dia. Aí você quer saber até que ponto o nosso país é mal gerido, você vai ali fuçar e descobre. Não descobre, às vezes, porque o refresh não acontece. Então, eu acho que o que vocês têm que fazer, do ponto de vista de engajamento de pessoas, consequentemente marcas, consequentemente agências, consequentemente business, tentar entender cada vez mais como é que é esse flow, essa jornada das pessoas durante o dia, porque nós, como executivos de empresas de comunicação, mas também como leitores, temos um padrão de absorção de mensagem que está se transformando e está mudando muito rápido. Eu sei que vocês pesquisam e se aprofundam nisso com muita velocidade, mas como é que eu vou atrair o anunciante para fazer dessa experiência uma experiência mais sofisticada e mais direta? Então, por exemplo, eu vou criar qualquer coisa aqui agora só para a gente brincar de pensar. Eu, que tenho interesse por carros da Fiat, quando eu abrir o jornal, eu vou poder selecionar e já for induzido para notícias que têm a ver com a indústria automotiva e me aproximam mais dos meus interesses com mais rapidez. Por exemplo, eu vou ler sobre energia renovável, porque sempre que eu acho essa matéria, eu fuço, seja um articulista, seja uma matéria internacional que vocês estão trazendo, ou uma matéria que vocês fizeram. Então, eu vou ler sobre concorrentes, eu vou ler sobre mobilidade. Então, eu vou ler estas matérias todos os dias, só que eu demoro a achar. Então, será que com o patrocínio de uma marca eu consigo desenhar o jornal a partir dos meus interesses? Então, quem gosta de beleza, quem gosta de economia, de agronegócio, vai conseguir chegar mais rápido nessas matérias? Então, não sei. Como é que a gente faz a navegação ser mais seletiva e depois a pessoa continua navegando por dentro do conteúdo que ela quer? Estou falando qualquer bobagem aqui só para dizer que existem várias formas da gente conseguir fazer com que a interação com o produto de você seja cada vez mais... Não é interessante, porque é totalmente interessante, mais ágil e mais conectada com quem está lendo, mais personal, sabe? Mais voltada para mim. Como é que eu personalizo isso para o meu prazer? Porque, querendo ou não, eu vou fazer lá, vou abrir o Estadão, vou abrir outro player, vou abrir mais um, vou dar aquela primeira passada e vou voltar lendo as matérias que me interessam. E o que eu não consegui ler de manhã, eu vou abrir na hora do almoço. O que eu não consegui ler na hora do almoço, eu vou abrir na hora da tarde. Eu acho que isso olha que interessante, eu não sei se isso acontece com vocês, mas acontece comigo. Sempre que tem uma matéria que eu quero ler e eu não consigo ler naquele momento, eu envio para mim mesmo. Então, eu mando para o meu telefone pessoal, do trabalho, eu vou fazendo um acúmulo de matérias que eu quero ler mais tarde, porque eu sei que quando eu voltar ela vai sumir. Então, eu acho que tem um monte de coisa que o hábito do consumidor, ou do cliente, ou do leitor, seja como é que a gente queira nos tratar, né, que somos nós mesmos, a gente
tem que começar a entender para poder trazer os clientes para dentro dessa experiência. E quanto mais essa imersão for pessoal, mais a gente vai conseguir dar relevância para a experiência, não para o produto, porque o produto não tem questionamento, até porque ele é vital nos dias de hoje, a comunicação ter o papel que tem e a importância que tem no Brasil, que precisa se informar. Então, eu acho engraçado que algumas pessoas falam, nossa, eu li no Facebook isso. Ah, não, porque o cara foi e se ferrou porque achou que estava lendo. Ali onde? No Facebook. Caramba, bicho, você tem 200 lugares para você se informar e você escolhe a matéria que alguém postou dentro do Facebook para ler. Porque eu nem estou falando mal do Facebook aqui, porque o Facebook não é produtor de conteúdo. Mas você está pegando uma matéria que alguém postou no Facebook para reler e passar a informação para frente. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido do ponto de vista intelectual você pegar uma plataforma em que pessoas repassam coisas para se informar. Então, se informa, você tem que se informar, interage no Facebook como tem que interagir com as pessoas que estão do seu círculo de relacionamento. Então, eu acho que existe atualmente o processo de infantilização das pessoas do ponto de vista, fui enganado por um fake news que estava no Facebook. Então, vamos partir do pressuposto que você não vai ser enganado por uma fake news que estava no Estadão, porque ele está ali na função de fazer a lapidação do material para você. Então, eu acho que vocês têm um universo gigantesco, que não passa mais pelo papel, para fazer com que as pessoas interajam e tenham uma experiência cada vez melhor com a informação, que é a coisa mais prazerosa que tem. Eu vou pegar seu gancho aqui, Marcelo, já que você está falando aqui de redes sociais, e vou te fazer uma pergunta relacionada a isso, né? Hoje, existe muito pouca tolerância, né, para deslizes aí em redes sociais, e a velocidade, né, de disseminação de notícias, de fatos, é gigantesca, né? Como é que vocês trabalham esse tema, né, quando há uma discussão, por exemplo, de uma nova campanha? Né, existe alguma limitação na criatividade por conta dessa situação, né, de redes específica de redes sociais? Como é que vocês olham para isso? Eu acho que tem duas coisas que são distintas. Uma é o politicamente incorreto, que é a pior frase que existe no planeta, porque se ele é correto porque ele é político, ele já está errado na sua essência, porque uma coisa que é politicamente correta, ela deve ser errada e ele está sendo correta só para fazer política. Então, se está fazendo política, ela já é errada. Então, a palavra politicamente correta, ela não existe como definição, no meu ver. Ou ela é correta ou ela é errada. Então, se está fazendo parecendo que é correto para ser político, não existe. Então, a partir do pressuposto que essa definição você tira do teu dicionário criativo, ou é certo ou é errado. Então, ou você cria uma coisa que é correta, ou você cria uma coisa que é errada. Se você está criando uma coisa que é errada, ela não vai passar no primeiro layer jurídico de qualquer avaliação de uma empresa internacional, de uma grande marca ou de uma das grandes agências, de continuar para a discussão em termos criativos. Ou seja, essa coisa estava errada. Se a gente for colocar no ar, ela vai ser detonada e não é questão de deslize, é questão de um erro. Se a coisa é correta, aí que é onde a gente quer chegar, cabe a você entender o estômago e a postura e o momento de cada marca que você atende. Tem marcas que estão preparadas ou estão aguçadas ou estão excitadas, se brincar com a palavra, elas são excitadas para construir, se comunicar, questionando valores antigos ou valores conservadores. Tá? Antigo é subjetivo, porque todo mundo tem direito de ser conservador ou não. Na tua vida, a posição de cada um é independente da publicidade. Mas essas marcas estão questionando valores que estão de desacordo com aquilo que elas veem como a realidade atual do planeta. Estas marcas vão se comunicar e vão sofrer o confronto social nas redes sociais, né? O confronto social e dentro das redes sociais, a partir da hora que elas comunicarem estas manifestações que elas acham corretas. O problema está em você tentar puxar uma marca que não está preparada, porque a marca se resume em pessoas têm seus estilos, lideranças têm seus olhares, e lideranças fazem as suas políticas de negócio, colocar uma marca numa posição em que ela não consegue conversar. E aí você vai ficar tentando secar gelo de algo que já está na mídia, é impossível, porque vai ficar derretendo até desaparecer, tentando se desculpar de algo que talvez não esteja nem errado, mas se aquela marca pediu desculpa de algo que era uma postura e que não tinha um erro, porque nós não estamos discutindo politicamente correto, estamos discutindo certo e errado, ela começa a se complicar porque ela está pedindo desculpa de algo que é uma postura. Em postura você não pede desculpa, essa é a minha postura, assim eu vou falar. Então,
o que a gente tem que fazer, antes de tudo, é entender o tamanho da marca, até onde ela quer chegar, qual o propósito dela, se está definido internamente, se todos os layers nacionais estão dentro dessa briga, se o internacional, se isso subir para o mundial, também está apoiando essa briga, aí você, dentro do correto para essa empresa e do que é correto para a sociedade, você abre uma discussão e você interage, defendendo os seus valores até o fim na rede social, com respeito ao outro lado. Tá? Você não tem que questionar porque o outro lado é X ou Y, você vai dizer que ele está errado. Então, trabalhando dentro da gentileza humana e da educação, você tem que ler o cliente, saber até onde você vai e defender aquilo que você construiu, porque andar para trás é a pior coisa. Se você errar, peça desculpa. E partir do pressuposto que a gente está tirando o erro dessa discussão, pode acontecer, mas ele não está em discussão, aquilo que você colocou no ar, você tem que saber conduzir até o fim e até ter um plano de contenção de crise. Pequenas crises. É isso que a gente faz com todos os clientes de qualquer agência do Brasil, porque você tem um time de content, tem um time de management de rede social que vai ali ajudando a fazer a conversa chegar onde você quer. E algumas marcas estão querendo mesmo provocar e estão arcando com essa discussão de maneira poderosa. Então, eu acho que tudo é estudado, tudo é controlável se a coisa for estudada e planejada. Legal. Marcelo Reis aqui, da Léo Brunet, falando com a gente. Esse é o Estadão Blue Studio Talks. Marcelo, falar um pouco de causa aqui. Você acha que as marcas agora, por conta da pandemia, elas estão mais focadas aí em causas? Você acha que defender uma causa é muito mais importante ou igualmente importante do que falar de si mesmo? Como é que você enxerga isso? Lembrando aqui que você também lidera o movimento aí, Volta Pinheiros, né? Então você também está envolvido numa causa aí, né? Sim, então são várias perguntas. Eu acho que o abraçar de causas era um movimento natural das marcas e que foi iniciado talvez pelo mercado publicitário, oferecendo trabalhos pro bono para clientes que não tinham verba e não conseguiam veicular e produzir aquilo que eles queriam comunicar em escala nacional ou regional, seja lá qual for a causa necessária. Eu acho que o mercado publicitário, há muito tempo, vem trabalhando e trazendo a discussão de causas para o meio de anunciantes, a discussão mercadológica e o olhar de uma sociedade diferente. Por que eu falo isso sem arrogância? Não estou falando de mim, estou falando do mercado como um todo. Porque essas marcas eram só de causa. Doação de órgão, doação de sangue, a causa LGBT, e seja lá o que for, que a gente fosse trabalhar do ponto de vista pro bono, causas raciais. Então, a gente vem trabalhando isso de uma forma muito delicada há muitos anos, o mercado vem, e aprendeu muito com isso. Mas, para fazer com que essas causas fossem engajadoras, né, numa sociedade muito careta e muito conservadora e muito preconceituosa, que ainda sobrevive no Brasil. Então, assim, a pensar que há 10 anos essas causas aconteciam, quando a gente fez Chiquinho Scarpa lá, a doação de órgãos, enterrou o carro dele, isso foi em 2013, então tem quase 10 anos. Então, por exemplo, tinha que ser impactante para causar essa comoção nacional. E eu acho que o anunciante começou a perceber como é importante comunicar essas causas que eles já tinham, tá? O mercado publicitário não inventou causa para anunciante nenhum. Isso aí, vamos deixar bem claro aqui que quem tem as suas próprias causas e seus próprios projetos sociais são as marcas. A gente não inventou nada, não tenhamos a arrogância de achar isso. Só que a gente mostrou para os anunciantes que abraçar essas causas, seja você uma ONG ou não, ou seja você um financiador de uma causa, né, como empresa automotiva, como empresa de beleza, como várias comunidades que você ajuda, não é autopromoção barata e nem você não tem o direito de contar com que isso é um asset da tua marca. Por quê? Porque o consumidor está buscando marcas engajadas. Então, você tem que mostrar que você faz. Entendeu? Esse altruísmo aí, que a gente pode discutir e questionar de algumas formas, não é porque as marcas têm que fazer e não têm que comunicar, porque as pessoas querem saber as marcas que estão fazendo mais para a sociedade, além de um produto de beleza ou de um aparelho eletrônico ou de um veículo, seja lá o que for, uma construtora. Então,
Isso faz parte do business plan de umas empresas, devolver para a sociedade aquilo que elas acham que elas têm que devolver dentro do seu propósito. Eu acho que o mercado mostrou que fazer comunicação de causa é legal, é respeitado, é importante e não tem nenhum problema, não tem nenhuma vergonha, a gente não tem que se sentir envergonhado de uma grande marca defender uma causa. Então, eu acho que a gente foi experimentando por um tempo e este movimento acabou convidando os clientes a perceber que comunicar as causas que eles já tinham era um elemento importante para a construção da imagem e demonstração do propósito desses clientes. Então, ou seja, clientes que já tinham propósitos entenderam que movimentos de causa, de propósito, são legais para suas marcas. E a sociedade evoluiu, e a sociedade cresceu, e a sociedade está pedindo que as marcas façam isso. Então, assim, os anunciantes estão atendendo aquilo que a sociedade está querendo fazer. Então, são dois elementos que eu acho que se conectaram e nunca foi tão importante, porque é muito mais legal você descobrir que a tua empresa, que faz um sabonete, ajuda uma comunidade e que este produto vem daquela comunidade X, do que se aquele produto é 10% ou 15% melhor que o concorrente em termos de limpeza de pele. Então, tem coisas mais interessantes, até por outro movimento que está acontecendo agora. O consumidor sabe muito mais do produto antes de ver a comunicação, seja qual for o canal. Ele já estudou, ele já acessou, já clicou, já vasculhou e já comparou. Então, você vai contar uma coisa que ele já tem. Você vai gastar dinheiro contando que o seu produto é 10% melhor quando ele quer saber se você realmente se aprofunda em causas sociais porque ele quer comprar um produto mais responsável. Então, eu acho que foi um somatório de coisas. E eu acho que está deixando a comunicação muito mais legal, muito mais interessante, muito mais gostosa. E quer saber? Hoje em dia, com o governo deplorável que a gente tem e que é um retrocesso mental, um retrocesso social, um exemplo de atraso para o Brasil em termos de discussão para onde a gente quer ir como país, as marcas cumprem um papel incrível. As marcas cumprem um papel de trazer para a sociedade, porque o nosso poder de veiculação, nós como marcas, como vocês como veículos, nós como publicitários, a nossa capacidade de construção dessa mensagem é gigantesca. Você liga a televisão, você abre um jornal, você acessa o Estadão e você é impactado por dezenas, centenas de marcas falando como elas querem um mundo melhor. Então, assim, não há governo que vá destruir o que a gente está tentando construir como sociedade juntos através da iniciativa privada. Então, eu acho que é o somatório de coisas que vão colocando a gente num lugar melhor. Quanto ao movimento Volta Pinheiros, é um trabalho não só meu, mas de um time de pessoas que se reúne para poder colocar o Rio Pinheiros em pauta, que é uma promessa que já tem algumas décadas e nunca é cumprida, porque ela é complexa, sim. Ela não será resolvida em 4 anos, como está prometido para 2022, porque é inviável, a água está tão suja quanto ainda. Mas o projeto que está em andamento da Sabesp é um projeto maravilhoso e que tem que ser estimulado, não combatido. Ele tem que ser estimulado para continuar por mais 10 anos, que a gente vai precisar de um longo período para deixar esse rio nosso limpinho de novo, não para nadar, mas para poder usar o seu entorno. Então, eu acho que esse grupo de publicitários se juntou, em que eu faço parte, até como representante um pouco mais em destaque no mercado, que eu lidero algumas agências, eu tenho um pouco mais de voz, acaba caindo em mim, mas esse grupo de pessoas se juntou e está sempre pensando em ações que coloquem o Rio na pauta da mídia e essas ações façam que o governo tenha que dar respostas do que está acontecendo. Nosso objetivo é não deixar o Rio ser esquecido. Com isso, a gente faz ações, logo vai vir uma nova, a gente faz ações para que o Rio volte à pauta e as pessoas não deixem de falar dele. Porque a pior coisa para uma causa social ou para um projeto de Estado, como é o Rio, não é um projeto de partido, é um projeto de Estado, é ele cair no esquecimento. E num país que tem no mundo que tem pandemia, e num país que tem o tamanho de problema de educação, que é prioritário, saúde, que é prioritário, e violência, que é prioritário, o Rio vai estar sempre no 10º lugar como opção de solução da liderança política. Então, o que a gente faz é deixar ele em pauta sempre, porque eu acho que a cidade vai ganhar muito e a gente, mais do que a economia que a gente vai ter ali de benefícios, mas mostrar para o Brasil que uma cidade que é um país, um estado que é um país, e uma cidade poderosa como São Paulo, foi capaz de se reunir e investir para
para a melhoria da qualidade da água de um rio, porque isso é vital para todos nós, principalmente para a saúde, porque só tem limpeza da água com saneamento, então o final é a consequência da causa, que é a limpeza, que é a ligação de saneamento de algumas comunidades de São Paulo, que estão faltando ainda. Eu acho que é um exemplo de que, caramba, Brasil, é possível. Se nós todos, empresários desse país, não conseguirmos pressionar o governo para poder fazer a limpeza de um rio, o que a gente vai conseguir construir como causa pública não importante? Eu acho que essa é a questão, não importante. Porque violência, saúde, educação, a gente pode até ajudar a fazer, mas a gente não vai conseguir transformar. Mas não é possível que a gente não consegue transformar 25 quilômetros de um rio que passa na frente das maiores empresas do Brasil. Então, esse é o projeto que esse grupo de pessoas tem a arrogância de achar que vai ficar trazendo para a pauta. E é divertido, a gente vai cutucando o governo, não tem nada contra governador nenhum, não, mas o que tiver lá, a gente vai encher o saco, porque uma hora tem que acabar essa limpeza aí. E se der certo, cara, eu acho que mais uns 10 anos a gente tem um rio limpo ali, eu acho mesmo. Eu tenho essa infantil esperança de que em 10 anos esse rio pode ser navegável, a galera pode jogar bola ali, a bola pode cair no rio, alguém puxar de volta e continuar jogando futebol. Quem sabe a gente um dia navega lá ainda, né, Marcelo? Cara, tem mais chance do que a gente espera desde que o projeto continue até o fim, que já está iniciado. Muito bom, excelente. Esse foi o Estadão Blue Studio Talks. A gente conversou aqui hoje com o Marcelo Reis, da Léo Burnet Taylor Made. Marcelo, obrigadíssimo pelo papo, excelente conversa. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, estar com vocês é uma honra para mim, porque ser pauta de uma empresa tão poderosa e tão responsável e tão incrível como vocês, e tenho a Léo sempre como parceiro de vocês para todos os projetos de inovação, porque a gente vai adorar, porque é muito legal estar onde está a informação, estar onde as pessoas estão consultando para saber para onde está indo essa sociedade que a gente vive. Então, contem com a Léo para todos os projetos que vocês quiserem. Valeu, Marcelo, a gente agradece. Antes de terminar, eu gostaria de dizer o seguinte, que o Marcelo e a Léo Burnet aceitaram o convite do Estadão Blue Studio para desenhar o que seria esse nosso novo posicionamento. O resultado vocês vão poder conferir no Estadão Impresso, nas nossas redes sociais e também no site do Estadão Blue Studio. Em nome do Estadão Blue Studio, quero agradecer a audiência de vocês. Acompanhe essa e as demais entrevistas da nossa série, nossa plataforma de streaming, que pode ser acessada no endereço estadãobluestudioplay.com.br. Ficamos por aqui e até a próxima.